Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo Jesus falava aos príncipes dos sacerdotes e aos fariseus em parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus pode se comparar a um rei que fez o banquete de casamento do seu filho. Mandou os seus servos chamar os convidados para a festa, mas eles não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos com a ordem de dizer aos convidados: o banquete já está pronto, matei os touros e os animais para isto engordados, tudo pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não quiseram saber e foram-se embora, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio, e os outros, por sua vez, agarraram os servos e mataram-nos, depois de os terem maltratado. O rei, ao ter conhecimento disto, irou-se, mandando os seus exércitos, exterminou aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Então disse aos servos: o banquete estava pronto, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Os servos espalharam-se pelos caminhos e juntaram todos os que encontraram, fossem maus, fossem bons. Assim encheu-se de convidados o banquete. Entrou depois o rei para observar os convidados e viu lá alguém que não estava com a veste de bodas. Perguntou-lhe, pois: amigo, como entraste aqui sem ter vestido as vestes de bodas? Ficou-se ele sem nada a dizer. O rei, porém, ordenou aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos prestar atenção numa situação muito grave, da qual é difícil escapar, que pega a todos, que surpreende a todos por um lado, sem que percebam por outro. Primeira coisa, Deus está ocupado em nos salvar. Qual é o assunto prioritário para Deus quando se trata de todos e de cada um de nós? Só uma coisa: a salvação de nossas almas. Todo olhar de bondade da parte de Deus, toda ação misericordiosa de Deus, toda a graça de Deus não tem outro fim a não ser nos conduzir à vida eterna. Não se iludam contra isso. Não pensem os senhores e as senhoras que é prioridade para Deus estas questões que nos tiram o sono, sobretudo do ponto de vista das nossas vaidades e ambições terrenas e materiais. Absolutamente, isto não preocupa a Deus. Agora, vejam os senhores, se por um lado o nosso Criador e Pai está empenhado por todo o curso de nossa vida na obra da nossa salvação, o que acontece conosco? Não é propriamente com isso que estamos ocupados e preocupados? Quais são aquelas obras? Vejam os senhores e as senhoras como corremos. Nós somos das gerações humanas que pisaram neste planeta, nesta terra, a mais atabalhoada, a mais atarefada, a mais corrida. Não temos tempo para nada. De segunda-feira a segunda-feira corremos o tempo todo.
1000 preocupações, 1000 atividades, 1000 responsabilidades, 1000 negócios, 1000 problemas. E eu pergunto, ao fim e ao cabo destas coisas que sugam nossas melhores energias e o melhor do nosso tempo, quantas delas interessam de fato a nossa salvação? Pois é, tomados que estamos de materialismo, também a revolução materialista e o ideal de vida que ela plantou na sociedade nos aliciou, nos atraiu, nos iludiu. E nós, conforme ouvimos o apóstolo São Paulo exortando aos Efésios, nós que deveríamos ter o nosso pensamento voltado para as coisas espirituais, vestidos do homem novo, revestidos do homem novo, como se deu conosco no batismo, não é bem isso que vemos acontecer na prática, no dia a dia. Não são propriamente as questões de natureza espiritual, sobretudo o nosso destino eterno, que ocupam o nosso tempo e nossas preocupações, absolutamente. E nós precisamos acordar deste sono. Eu lembro, os senhores e as senhoras, que o que vai acontecer depois depende do que está acontecendo agora. O que seremos na eternidade, meus caros irmãos e irmãs? Seremos na eternidade o que tivermos sido no tempo. Lá vamos colher o que tivermos plantado. Não se iluda. A primeira oração desta missa collecta rezava exatamente isto: ó Deus onipotente e misericordioso, dignai-vos afastar para longe tudo que se opõe à nossa salvação, para que, desembaraçados de corpo e alma, vos possamos servir livremente por Jesus Cristo nosso Senhor. Desembaraçados de corpo e alma, imaginem vocês, desembaraçados. Para nós, não vítimas de um embaraço grande, forte, resultado de anos a fio de vida, sem a devida atenção ao que realmente importa. Praz a Deus nosso Senhor, como eu já falei em outra circunstância, que a nossa prioridade seja parecida com aquela de Francisco Marto, um dos videntes de Fátima, que, indagado, ainda pequeno, o que é que você vai ser quando crescer, o que é que você quer ser, qual é o seu programa de vida, o que é que você pensa do futuro, Francisco? Até porque havia gente muito interessada em patrocinar o futuro do menino. Ele disse: eu não quero ser nada, eu não quero nada, eu quero morrer e ir para o céu. Eu quero morrer e ir para o céu. E nós aqui, meus senhores e minhas senhoras, queremos o quê? Com o que é que estamos preocupados? O que é que estamos buscando ao fim e ao cabo? Uma vez que aquilo que não é Deus, nada é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.